Olá e sejam todos bem-vindos a mais um seminário da Yamamoto Fechaduras. Meu nome é Guilherme e sou diretor da área técnica aqui da Yamamoto Fechaduras. Bem, vamos falar nesse vídeo, é um vídeo um pouco breve, no entanto essencial para todos, seja da área comercial, seja da área técnica, que trabalham com fechaduras digitais. A gente vai falar sobre as terminologias, tá? Terminologias, termos técnicos dos componentes das fechaduras, ou pelo menos dos principais componentes. Isso para que exista uma boa comunicação entre time técnico e comercial e até mesmo com o cliente na hora de discutir, fornecer algum suporte técnico, vocês consigam se comunicar bem entre supervisor e o técnico, tá? Isso é extremamente importante, por isso a gente idealizou esse vídeo. Vamos começar então comentando sobre a parte interna, né? O mecanismo. Aqui já começa, existem aí literaturas que vão chamar essa parte que vai dentro da porta, embutido na porta, como máquina, outros como mecanismo, outros chamam de mecanismo da fechadura, máquina da fechadura. Tudo bem? Então vocês vão encontrar aí pelo menos nesses 4 termos técnicos. Aqui nós adotamos na Yamamoto o termo mecanismo de embutir, tá? Ou mecanismo simplesmente. E o que contempla um mecanismo de embutir, né? Vamos começar ali da parte superior esquerda e vamos descendo até voltar para o lado direito ali da tela. O primeiro ponto é o trinco, tá? E o trinco, pessoal, ele é a peça, ele é o componente da fechadura que faz o fechamento da porta, tá? Então, o primeiro conceito importante, existe o conceito de trancar, tá? Trancar, que é aqui o sistema de trancar, né? De travar. E existe o de fechar. Fechar não significa que a porta trancou, tá? Quando a porta fecha, quem segura a porta é o trinco, tudo bem? Se não houver o trinco, o que acontece? A porta ela bate e volta, tudo bem? Entenderam o conceito? Então o trinco ele tem essa função e o trinco ele é comercializado principalmente em 2 formas: trinco de lingueta retrátil, tá? Que é exatamente este daqui. Então ele bate na porta, recolhe e expande dentro da porta e ao movimentar a maçaneta ele recolhe, tudo bem? E existe o trinco rolete, que é utilizado em portas pivotantes, portas com puxador, tá? Para quem não sabe o que é porta pivotante, depois a gente vai ter um treinamento só sobre tipos de porta. Nesse momento a gente está falando sobre fechaduras, tá? Então, o trinco existem dessas 2 formas. O rolete, ele é um cilindro. Ele é um cilindro que é uma espécie de uma mola. Quando ele entra no batente, ele já expande. E com uma força natural de uma pessoa, né, empurrando de uma forma bem sutil, a porta abre. Não precisa fazer o movimento da maçaneta, tá? E isso porque as portas pivotantes, portas com puxador, elas não têm essa maçaneta para recolher o trinco. Então é uma molinha que bate e volta, tá? Bate, entra. Se você aplicar uma força que é superior a do vento, né, por exemplo, ela abre. Então significa que vento, né, aquele vácuo feito no elevador não abre uma porta pivotante. Um desnível da porta não vai permitir. Já viu porta, às vezes na sua residência, pode ter uma porta aí que não está bem alinhada, ela volta sozinho. Quem segura a porta é o trinco. Pode ser um trinco retrátil, que é o mais comum. Eu diria que 90% das residências tem esse trinco retrátil, que ele retrai com o movimento da maçaneta. E tem o rolete, que é só você empurrar, ele solta da porta, tá? Depois nós temos o sensor. O sensor ele serve exatamente para detectar que a porta está fechada e aí sim realizar o trancamento. Tudo bem? Todas as fechaduras têm sensor? Nesse caso, pessoal, a gente estava falando aqui de um sensor mecânico, tá? Um sensor que ele encosta e faz um movimento mecânico. Existem sensores do tipo magnético, tá? Então é um sensorzinho que detecta um ímã, então você vai encontrar um ímã no batente da porta, né, naquele vão de luz. E existe as fechaduras sem nenhum tipo de sensor. Como que elas trancam automaticamente? Por temporização, tá? Então,
Tem fechadura que é 3 segundos, 20 segundos, 15 segundos, 30 segundos, configurável para quantos minutos forem configurados na fechadura. E aí nos vídeos lá de configuração, as fechaduras que não tem esse sensor aqui, você vai aprender a configurar o tempo de trancamento, tá? Qual que é o problema disso, pessoal? Fechaduras que não tem o sensor, ela não sabe se a porta está fechada ou não. Então pode acontecer da fechadura trancar depois de 10 segundos aberta, mesmo com a fechadura fora do batente. E aí isso é um problema, porque se o cliente esquece, ele pode ir lá e bater o trinco da fechadura, né, a lingueta da fechadura, no batente. E aí a gente entra agora na lingueta. Lingueta são os componentes que fazem o travamento ou trancamento propriamente dito da porta, tudo bem? Então é ele que vai garantir a segurança. Você vai movimentar a maçaneta, o trinco recolhe, mas a lingueta não, a lingueta só vai abrir a você inserir uma codificação. Essa codificação pode ser uma chave, uma senha, um cartão, uma biometria ou smartphone. Então aí alguns métodos de autenticação que vão permitir que essa lingueta recolha e aí sim você consiga fazer a abertura. Você tem a chapa testa, tá? Então é muito importante falar aqui da chapa testa, é essa peça em volta aqui. Alguns fornecedores fornecem esse equipamento aqui com duas peças, a chapa testa, e olha, perceba que ela não tem um acabamento muito bacana, tá vendo esses furos aqui? Então tem fornecedor que prima pelo acabamento e eles fornecem uma falsa testa, tá? Que é uma chapa lisa que vai sobre essa chapa e ela tem um acabamento premium, um acabamento melhorado, não fica esses furos expostos, tudo bem? Isso vai depender, obviamente, dos fabricantes. Existe também a contratesta, que é, né, como aqui o próprio nome já diz, o que vai contra a fechadura. É onde entra os trincos no batente para fazer o trancamento. Senão, primeiro, você não teria um acabamento bacana no lado do batente. E segundo, você também não teria uma robustez mecânica. Imagina que esses trincos fossem ficar direto na madeira, não ia ficar tão robusto. Então vem uma contrachapa ou contratesta, tá? São dois termos aí na literatura, que garante uma maior robustez e um melhor acabamento. Perfeito, pessoal? E aí nos vídeos de instalação vocês têm que se atentar porque é onde tem os maiores erros de acabamento das instalações de fechadura. Corpo da fechadura, então tudo isso daqui, ó, é o corpo da fechadura, tá? Nós temos o cubo. Aqui eu não desenhei, pessoal, mas dentro do cubo nós temos o eixo que faz a conexão das maçanetas e fazem o movimento aqui atravessando o cubo. Quando você movimenta para baixo, recolhe a lingueta, tá? Um mecanismo aqui embutido que não é visível, tudo bem? Você tem a maçaneta, propriamente dito, nas fechaduras que tem maçaneta, né? No caso das fechaduras rolete, você não tem a maçaneta, ela é lisa, né? É só um puxador. Temos o cilindro, e aí vão dois pontos. Existem fechaduras que você conecta um cilindro convencional, esse aqui é um Europerfil, né? Esse modelo aqui, ó, também o pessoal de chaveiro chama de caveirinha. Ele entra direto aqui na furação do maquinário e você pode fazer a abertura mecanicamente com a chave. E existe também, pessoal, o tipo tranqueta, tá? Não sei se ficou legal aqui a imagem, mas é uma tranqueta que você gira. Então, pelo lado interno, você tem uma tranqueta para girar. Algumas fechaduras, vocês vão ver os modelos, como exemplo, a YDF40, né, a 256, elas têm uma tranqueta, YRD 256. Você tem uma tranquetinha para destrancar e trancar pelo lado interno. E a tranqueta, pessoal, quando a gente fala em tranqueta, a gente tem também o eixo da tranqueta. Deixa eu dar um destaque aqui, ó. Esse eixo ele atravessa, não é bem esse modelo, né? No caso das fechaduras que usam tranquetas, não é esse furo grande, é um furinho bem menor aqui, tá? Que a tranquetinha passa e no outro lado ela conecta a parte eletrônica da fechadura. Tudo bem? Então, de fechadura mecânica de embutir, tá? O foco nesse vídeo é a parte de embutir. Esses são os principais componentes. Tudo bem? Seguindo aqui, nós temos agora o painel, a unidade externa, tá? Então,
essa parte da fechadura é o lado que vai ficar do lado externo, né? Da parte onde a pessoa vai fazer a autenticação. E essa autenticação ela pode ser pelo leitor de biometria, pode ser pelo sensor de proximidade, que geralmente fica junto com o teclado, né? Ou pelas próprias senhas numéricas. A fechadura, né? A unidade externa, ela possui o painel, né? O teclado, touchscreen normalmente, mas existem os mecânicos. A maçaneta, quando fechadura de embutir com maçaneta, né? Se for o caso de uma fechadura para portas com puxador, não vem essa maçaneta, né? Ela é lisa aqui. E nós temos também a entrada para a chave, aí eu não comento aqui porque é o mesmo termo utilizado no mecanismo, né? Que é o cilindro, tudo bem? Então esses são os principais itens do lado externo da fechadura. Então, quando você tiver que falar do corpo da fechadura pelo lado externo, você vai falar unidade externa, tudo bem? Isso para a gente manter aí um padrão de comunicação sobre o que está com defeito, né? Então, o que precisa trocar, ou o que precisa instalar, você vai usar as terminologias padronizadas, tudo bem? Agora, falando dos termos técnicos da unidade interna, né? Na parte interna, eu peguei esse modelo que ele é mais completo em, como posso dizer assim, ilustração. Nós temos o botão de segurança da maçaneta. Não são todas as fechaduras que possuem isso, na verdade são poucas fechaduras. As da Samsung, da Yali possuem essa tranca. Para que ela serve? Se você pode obviamente habilitar ela, mas no modo padrão de fábrica, se você não pressionar esse botão, você só movimentar a maçaneta, a porta abre, tá? Pelo lado interno você consegue destrancar a porta e fazer a abertura. Isso por quê? Porque é uma norma de boas práticas dos próprios bombeiros, tá? Numa emergência, é como uma barra de pânico, você tem que bater e sair. Esses modelos que possuem essa trava de segurança, quando você movimenta a maçaneta, ela gira em falso, tá? Ela não abre, não destranca. Isso é útil, pessoal, para quais situações? Quando você tem crianças, né, crianças pequenas que ainda não estão conscientes e podem sair sem o consentimento dos pais, né, principalmente em apartamentos. A gente já viu aí alguns casos, né, de acidentes. Então, para prevenir que isso aconteça, essa é uma solução interessante. Animais, né, de grande porte, cachorros, por exemplo, se for nas fechaduras convencionais, fechaduras digitais, a maior parte do mercado, basta movimentar a maçaneta que ele faz a abertura e sai, né? O cachorro consegue sair. E gatos também, né? Gato às vezes salta e consegue abrir. Então a gente tem casos reais de animais que conseguem abrir a porta. E aí a gente indica então uma fechadura como essa, pela questão também, né, da segurança e da comodidade do cliente não ter que instalar, por exemplo, uma trava tetra em cima que acabaria com toda a facilidade de uma fechadura digital. Tampa do compartimento de pilhas, que em alguns modelos tem um parafusinho, né? Na maior parte é só esse deslizar igual de controle remoto. E dentro você tem o compartimento de pilhas, onde você acomoda as pilhas. Novamente a maçaneta, numa fechadura integrada digital, né? Temos aqui a maçaneta interna. Tudo bem? Seguindo aqui. Bom, na verdade, a gente não vai seguir. Próximo passo é a gente falar sobre fechaduras de sobrepor. Nesse vídeo, isso que é o que eu gostaria de apresentar para vocês, algumas terminologias que vai tornar o nosso dia a dia muito mais produtivo, uma vez que a gente comunica na mesma página, né? A gente vai manter ali os mesmos padrões de termos sobre fechaduras. Tudo bem? Até o próximo vídeo.